Vendedor de carros de luxo humilha fazendeiro humilde. Mas quando ele voltou na loja, o vendedor ficou em choque. João Ribeiro caminhava pelo vasto campo de sua fazenda, sentindo o vento leve que soprava sobre as colinas. O cheiro da terra recém-arada misturava-se ao aroma do capim que balançava suavemente. Suas botas, com a sola desgastada pelo tempo, afundavam levemente na terra fofa, e cada passo parecia estar conectado com aquele pedaço de chão que ele conhecia tão bem. Sua calça jeans surrada e a camisa xadrez, já desbotada pelo sol, eram marcas de um homem que havia construído sua fortuna com suor e determinação. Apesar de ser dono de centenas de cabeças de gado, João nunca deixou que a riqueza o transformasse. Ele ainda mantinha os mesmos hábitos de quando começara do zero há décadas. Os pássaros cantavam nas árvores próximas, enquanto João observava o gado pastando tranquilamente. Seu olhar sereno escondia o turbilhão de pensamentos que lhe tomavam a mente. Nos últimos dias, ele pensava muito em Mariana, sua filha única. Ela havia se formado na faculdade, um feito que enchia o coração de João de orgulho. Ele lembrava das noites em que ela ficava estudando até tarde, da sua dedicação, de como sempre se esforçou sem nunca pedir nada. Mas João sabia que ela nutria um sonho silencioso: ter seu próprio carro. E não era qualquer carro. Mariana tinha uma paixão por um modelo específico, um carro esportivo vermelho que vira em uma revista, mas nunca ousou pedir ao pai. João parou ao lado de uma cerca, observando o horizonte, como se estivesse visualizando o futuro. Ele decidiu que o carro seria seu presente de formatura para Mariana. Não importava o preço. Ele queria que ela soubesse o quanto ele a valorizava e reconhecia todo o seu esforço. O sorriso dela era o que mais importava para João, e a ideia de vê-la dirigindo o carro dos seus sonhos aquecia seu coração. "Vai para a cidade hoje, patrão?" A voz rouca de Zé, um de seus empregados mais antigos, interrompeu seus pensamentos. Zé, montado em um cavalo, parou ao lado de João. Era um homem robusto, com as mãos calejadas pelo trabalho duro e o rosto marcado pelo tempo. "Vou sim, Zé. Tenho uma missão importante", respondeu João com um leve sorriso, enquanto continuava a olhar para o horizonte. "E que missão seria essa?" Zé sorriu de volta, curioso, mas sem esperar uma resposta detalhada. Ele sabia que João não era de falar muito, mas a lealdade entre os dois ia além das palavras. "Comprar um presente para minha filha", disse João, agora olhando para Zé, com o rosto iluminado pela satisfação de um pai orgulhoso. Zé riu e balançou a cabeça. "Ah, dona Mariana, essa menina merece o mundo, patrão. E o que vai comprar? Alguma coisa que só tem na cidade grande, né? Um carro, um bem bonito", respondeu João com simplicidade, mas com uma determinação silenciosa. Zé levantou uma sobrancelha, impressionado. "Um carro? Agora sim, hein? Mas você sabe como o povo da cidade é, né? Um bando de metido. Cuidado com o pessoal dessas lojas chiques." João apenas sorriu e deu de ombros. "A gente vai ver como é", respondeu sem demonstrar preocupação. Para ele, o foco era Mariana. Nada mais importava. Ele entrou em sua caminhonete velha e robusta que o servia há anos nas viagens entre a fazenda e a cidade. O motor rugiu e João partiu, deixando a poeira para trás. A viagem para a cidade era longa e o cenário ia mudando lentamente. O campo vasto e aberto começava a dar lugar ao asfalto e às construções modernas, com prédios que cresciam à medida que ele se aproximava do centro urbano. As ruas estavam movimentadas, carros luxuosos passavam por ele em alta velocidade. Mas João não se importava com aquilo. Seu foco era claro: encontrar o presente perfeito para sua filha. Ao chegar à cidade, a visão da concessionária de luxo o fez desacelerar. O prédio era grande, com uma fachada de vidro que brilhava sob o sol, refletindo a luz como se fosse uma joia. Os carros expostos nas vitrines pareciam peças de um museu, impecavelmente limpos e polidos. João estacionou sua caminhonete em um canto discreto, longe dos olhares curiosos. Sua caminhonete, coberta de lama seca e arranhões, parecia deslocada naquele lugar, mas ele não se importava. Ao descer do veículo, ele ajeitou o chapéu, enfiando as mãos nos bolsos da calça jeans.
Suas roupas simples contrastavam com o ambiente luxuoso da loja, mas João, com sua postura ereta e seu andar confiante, não parecia se importar com isso. Ele atravessou as portas automáticas e foi recebido por uma rajada de ar fresco do ar-condicionado. O cheiro de couro novo e cera de polimento enchia o ambiente. Os pisos brilhavam tanto que ele quase podia ver o reflexo de suas botas neles. No entanto, o que realmente chamou a atenção de João foi o silêncio que se seguiu à sua entrada. Todos os vendedores, espalhados pela loja, pararam o que estavam fazendo para olhar para ele. Eram olhares rápidos, mas cheios de julgamento. Os ternos bem cortados dos vendedores, suas gravatas impecáveis e seus sapatos brilhantes faziam parte de um mundo muito distante do de João. Ele percebeu as risadinhas abafadas e os sussurros que começaram a circular entre eles. "Olha só o tipo de gente que entra aqui agora", murmurou um dos vendedores com uma expressão de desdém. "Será que ele sabe quanto custa um carro desses?", respondeu o outro, rindo baixinho. João caminhou devagar, aproximando-se de um carro esportivo vermelho que brilhava como fogo sob as luzes da loja. Era o carro que Mariana sempre quisera, e só de olhar para ele, João já conseguia imaginar o rosto da filha iluminado de felicidade. Ele se abaixou um pouco, observando os detalhes do carro, mas o incômodo dos olhares não passava despercebido. Sem receber qualquer atenção dos vendedores, João levantou-se e foi em direção ao balcão de atendimento. Ficou parado por um momento, esperando que alguém o atendesse. Mas todos pareciam ocupados demais, rindo entre si ou ignorando completamente sua presença. João respirou fundo e, determinado, se aproximou de um vendedor. "Com licença, pode me ajudar com esse carro ali?", perguntou João, mantendo a voz calma e serena, apesar da sensação de desconforto. O vendedor, Ricardo, virou-se lentamente, com uma expressão que misturava irritação e desprezo. Ele olhou João de cima a baixo, como se estivesse avaliando cada centímetro de suas roupas e julgando cada detalhe de sua aparência. "Você está falando daquele carro ali?", Ricardo apontou com desdém para o esportivo vermelho, sem sequer disfarçar o tom de deboche em sua voz. "Olha, meu amigo, não quero ser rude, mas esse carro aí não é para você. Na boa, nem perde seu tempo. A gente só vende para quem pode pagar, entendeu?" A resposta fria e cruel fez o ambiente parecer ainda mais pesado. João ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo as palavras com calma. Ele não entendeu de imediato por que estava sendo tratado assim, mas algo dentro dele dizia que aquela humilhação não seria esquecida. João permaneceu parado, tentando digerir as palavras que acabara de ouvir. Ele não era um homem acostumado a receber insultos ou a ser julgado por sua aparência. O silêncio do showroom parecia amplificar cada sensação de desconforto. Seus olhos se moveram devagar, de Ricardo para o carro que queria comprar para Mariana. O contraste entre o brilho luxuoso do carro e a frieza das palavras do vendedor era como um choque que o trouxe de volta à realidade. "Eu só queria saber mais sobre o carro", disse João, mantendo a calma, mas agora com um leve tom de decepção em sua voz. Ele sempre acreditou que o respeito era algo que deveria ser concedido a todos, independentemente de suas roupas ou posses. Mas ali, naquele ambiente tão distante da simplicidade em que vivia, ele se sentia pequeno e desprezado. Ricardo, com um sorriso irônico no rosto, cruzou os braços e respondeu: "Olha, meu senhor, eu realmente não sei se você entende o tipo de loja em que está. Aqui nós vendemos carros de luxo. Não é qualquer um que entra e sai com um carro desses, sabe? Esses veículos são para gente que realmente pode pagar. Se eu fosse você, iria procurar um lugar que esteja mais ao seu alcance." João, em um misto de perplexidade e desconforto, respirou fundo. Ele olhou mais uma vez para o carro, tentando visualizar o sorriso de sua filha ao recebê-lo, mas a humilhação que sentia no momento começava a apagar aquela imagem. Ele se perguntou silenciosamente o que tinha feito de errado para merecer tal tratamento. "Será que eu realmente sou visto dessa maneira?", pensou ele, enquanto seus olhos caíam para suas próprias roupas, que agora pareciam ainda mais desgastadas à luz intensa da loja. Por alguns instantes, João pensou em insistir, em tentar explicar que ele, de fato, podia pagar pelo carro,
mas percebeu que as palavras de Ricardo não mudariam. O julgamento já havia sido feito, e nada que ele dissesse alteraria a mente do vendedor, nem a dos outros que cochichavam e riam nas sombras. Um sentimento de frustração começou a crescer dentro dele, mas ao mesmo tempo, ele sabia que não valia a pena se rebaixar a um nível de discussão tão pequeno. Ele não precisava provar nada para ninguém. "Tá certo", disse João com a voz baixa, mas firme. "Desculpa por tomar o seu tempo." Ele virou-se lentamente, caminhando em direção à saída. Suas costas estavam retas, mas por dentro ele sentia o peso de ser menosprezado por algo tão superficial. A cada passo, os sussurros e as risadas dos outros vendedores pareciam ecoar ainda mais altos. "Sai daqui, seu pobre", pensava ele, relembrando as palavras cruéis de Ricardo. Aquela frase ecoava em sua mente como uma faca girando lenta e continuamente. Do lado de fora, o sol ainda brilhava forte, mas para João, o mundo parecia ter perdido parte de seu brilho. Ele caminhou até sua velha caminhonete e, por um momento, ficou parado ao lado dela, observando os carros luxuosos estacionados ao redor. Ele sabia o que tinha construído na vida e o valor de seu trabalho. Mas o que doía era perceber como as pessoas podiam ser tão cruéis ao julgar um homem apenas por sua aparência. "Por que o mundo é assim?" ele se perguntou em silêncio, com as mãos firmemente pousadas sobre o capô da caminhonete. A sensação de injustiça fervilhava dentro dele, mas ao mesmo tempo, uma calma determinação começou a surgir. Ele nunca foi do tipo que permitia que os outros o derrubassem, e hoje não seria diferente. João entrou na caminhonete, o banco rangendo ao peso de seu corpo cansado, e ligou o motor. Ele deu uma última olhada para a concessionária através do retrovisor, vendo o brilho da fachada de vidro e os vendedores que agora voltavam a conversar entre si, como se nada tivesse acontecido. Sem mais demora, ele acelerou e saiu do estacionamento, deixando para trás aquele lugar que havia lhe trazido uma amarga lição sobre as aparências. Enquanto dirigia de volta para casa, os campos abertos ao redor pareciam mais reconfortantes. As montanhas distantes e os pastos vastos pareciam lembrá-lo de onde ele veio e de quem ele era. Mas mesmo assim, a humilhação ainda queimava dentro dele. João era um homem de ação, e ele sabia que algo precisava ser feito. O caminho de volta para a fazenda parecia mais longo naquele dia. O ronco da caminhonete de João era o único som que preenchia o silêncio enquanto ele dirigia pelas estradas de terra, rodeadas por vastos campos e montanhas ao longe. A humilhação que ele havia sofrido na concessionária de luxo ainda queimava em sua mente, como um fogo lento e constante. Mas junto com a dor, surgia uma nova ideia, algo que ia além de apenas responder ao insulto. João não era um homem de buscar vingança, mas sabia que aquela situação não poderia ficar assim. Enquanto dirigia, seus pensamentos começaram a se alinhar. Ele precisava agir, não para provar algo para os outros, mas para ele mesmo, para lembrar que sua dignidade e respeito não poderiam ser comprados ou julgados por roupas e aparências. Mariana ainda era sua prioridade, e ele não deixaria aquele episódio roubar a alegria que planejava dar à filha. Um sorriso discreto começou a se formar em seus lábios enquanto ele visualizava o próximo passo. João tinha uma carta na manga que ninguém esperava, e agora era o momento certo para jogá-la. Quando chegou à fazenda, o sol já começava a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e rosa. As árvores lançavam longas sombras sobre a terra, e o som distante dos animais na fazenda dava uma sensação de paz. Mas a mente de João estava longe de estar em paz. Ele sabia o que precisava ser feito e faria isso da maneira mais inesperada possível. No dia seguinte, João se levantou cedo, como sempre fazia. Sua rotina começava antes do nascer do sol, e naquele dia não seria diferente. Depois de verificar o gado e organizar os afazeres da fazenda, ele foi até o telefone que ficava em uma sala simples ao lado da cozinha. Com dedos firmes, ele discou um número que não usava há anos. O telefone tocou apenas 2 vezes antes que uma voz familiar e alegre respondesse do outro lado da linha. "Alô? Quem fala?" A voz era de Carlos Albuquerque, dono de uma empresa de helicópteros e, mais importante ainda,
amigo de infância de João. Carlos, meu velho amigo, sou eu, João Ribeiro, disse João com um tom calmo, mas carregado de propósito. João, quanto tempo, meu amigo, como você está? A alegria na voz de Carlos era inconfundível, e por um momento, a leveza da amizade antiga fez João esquecer o motivo da ligação. Tô bem, Carlos, tô bem, mas eu preciso de um favor, algo que só você pode fazer por mim, respondeu João, seu tom ficando um pouco mais sério. Qualquer coisa, João, sabe que pode contar comigo. Do que você precisa? Eu preciso que você me leve até a cidade, de helicóptero. Carlos ficou em silêncio por alguns segundos, claramente surpreso com o pedido. De helicóptero? Isso é sério? O que você está aprontando, João? É sério, Carlos. Quero fazer uma entrada especial, disse João, com uma leve risada. Tem umas pessoas lá que precisam entender que a gente vale mais do que parece. Ah, agora eu entendi. Você sempre foi um homem de poucas palavras, mas quando decide agir, é pra valer. Tudo bem, João. Amanhã cedo eu passo aí com o helicóptero. Vamos fazer essa sua entrada triunfal. Obrigado, Carlos. Te espero. Após desligar o telefone, João sentiu uma onda de calma tomar conta de si. O plano estava em andamento. Ele sabia que não se tratava apenas de aparecer com luxo ou ostentação. O helicóptero era apenas um símbolo de algo maior. Uma maneira de mostrar que o respeito não deveria ser dado ou negado com base em suposições superficiais. Naquela noite, João mal conseguiu dormir. Seus pensamentos estavam centrados na visita à concessionária no dia seguinte. Ele visualizava cada detalhe, cada olhar de surpresa que os vendedores teriam ao vê-lo chegar de helicóptero. Mas, mais do que isso, ele pensava em como o mundo poderia ser diferente se as pessoas julgassem menos e olhassem mais para o que realmente importa. Não se tratava de vingança, mas de fazer com que as pessoas refletissem sobre suas próprias atitudes. O sol mal havia nascido quando o som distante das hélices cortando o ar ecoou pela fazenda. João já estava preparado, vestindo as mesmas roupas simples de sempre. Sua calça jeans velha, a camisa xadrez e o chapéu que o acompanhava desde jovem. Ele subiu na caminhonete e dirigiu até o heliponto improvisado perto da entrada da fazenda. Quando Carlos pousou, o vento levantou poeira e folhas ao redor, mas João permaneceu firme, com um sorriso calmo no rosto. "Tá pronto para essa aventura?" gritou Carlos de dentro do helicóptero, enquanto abaixava os óculos escuros. "Mais do que nunca", respondeu João, subindo no helicóptero sem hesitar. Enquanto o helicóptero decolava, a fazenda de João ia ficando menor ao longe, e a cidade grande se aproximava no horizonte. Carlos, com um sorriso de cumplicidade, não fazia muitas perguntas. Ele sabia que João tinha um propósito claro e que aquele voo era apenas o começo de algo muito maior. "Vai ser uma cena e tanto quando você pousar lá, hein, João?" brincou Carlos, olhando de relance para o amigo. "Não é por eles que eu tô fazendo isso, Carlos, mas vai ser bom ver como reagem." O helicóptero sobrevoou a cidade e logo a concessionária de luxo surgiu à vista. As janelas de vidro brilhavam sob o sol e os carros nas vitrines pareciam reluzir como joias. João olhou para baixo e viu o estacionamento onde havia deixado sua caminhonete no dia anterior. Agora ele estava prestes a retornar de uma maneira que ninguém poderia prever. O helicóptero desceu lentamente sobre o heliponto de um edifício vizinho à concessionária, suas hélices ainda girando enquanto João descia calmamente. Ele se manteve com a mesma postura tranquila de sempre, apesar do espetáculo que sua chegada proporcionava. Carlos, observando tudo de seu lugar, acenou de dentro do helicóptero com um sorriso orgulhoso. "Boa sorte lá, João. Vou ficar por aqui esperando. Qualquer coisa você sabe onde me encontrar", disse Carlos com a voz abafada pelo som das hélices. João apenas acenou com a cabeça, agradecendo mais uma vez ao velho amigo. Ele ajeitou o chapéu, ignorando o vento que ainda balançava sua camisa xadrez, e seguiu em direção à entrada da concessionária que ficava logo abaixo. Os passos de João eram firmes, decididos, mas sua expressão mantinha a mesma serenidade de sempre. Ele não estava ali para impressionar ninguém, mas sabia que sua entrada causaria um impacto inevitável. No showroom, a movimentação era tranquila.
Os vendedores estavam entretidos com clientes, enquanto outros discutiam detalhes de vendas entre si. O brilho dos carros reluzia ainda mais naquele dia ensolarado, e o ambiente de luxo continuava impecável. No entanto, tudo mudou no momento em que as grandes portas de vidro da concessionária se abriram novamente e João entrou pela segunda vez. Dessa vez, porém, ele não chegou a pé ou de caminhonete. A entrada triunfal de um helicóptero no prédio ao lado já havia chamado a atenção o suficiente para que todos soubessem que algo grande estava acontecendo. Os olhares de curiosidade logo se voltaram para ele. Mas diferente da primeira vez, não havia risadas ou cochichos. João entrou com a mesma roupa simples, mas o contraste da sua chegada já criava um burburinho entre os vendedores. Ricardo, o vendedor que o havia humilhado no dia anterior, foi o primeiro a notar. Sua expressão, antes carregada de desprezo, rapidamente mudou para confusão e nervosismo. Ele o reconheceu imediatamente, e a cor pareceu sumir de seu rosto. O mesmo homem que ele havia desprezado no dia anterior, agora retornava em grande estilo, com uma entrada digna de alguém muito além de sua compreensão. João caminhou direto em direção ao carro esportivo vermelho que ele havia admirado na sua primeira visita. Os outros vendedores, ainda incrédulos, começaram a se aproximar, todos com sorrisos artificiais e gestos apressados para oferecer ajuda. O som dos saltos e sapatos ecoava pelo piso brilhante enquanto eles se apressavam para mudar de atitude. A tensão no ar era palpável. "Senhor, como posso ajudá-lo hoje?" perguntou um dos vendedores apressado, com um tom completamente diferente de quando João havia entrado pela primeira vez. Ele parecia estar tentando abafar a situação anterior, agindo como se fosse sua primeira interação com João. Antes que João pudesse responder, Ricardo apareceu, agora com um sorriso forçado no rosto, tentando assumir o controle da situação. Senhor João, não é?" perguntou ele, visivelmente desconfortável. Eu queria pedir desculpas pelo mal-entendido de ontem. Acho que houve uma confusão." João parou por um momento, olhando diretamente nos olhos de Ricardo. Ele manteve a postura firme, mas não havia raiva em seu olhar. Apenas uma calma que parecia deixar o vendedor ainda mais desconcertado. "Houve uma confusão, sim", respondeu João, com um tom firme, mas sereno. "Mas não da minha parte." O showroom parecia ter parado no tempo. Todos os olhares estavam fixos na interação, e até mesmo os outros clientes presentes haviam notado a tensão. João continuou a andar ao redor do carro vermelho, acariciando a lataria com a ponta dos dedos, sem tirar os olhos de Ricardo. "Eu vim aqui ontem querendo comprar um presente para minha filha", disse João pausadamente, enquanto analisava o carro. "E o que eu encontrei foi desrespeito. Não porque eu não pudesse pagar, mas porque vocês aqui julgam as pessoas pelo que elas vestem, pelo que aparentam e não pelo que elas realmente são." Ricardo, agora pálido, tentou interromper. "Senhor, por favor, eu já pedi desculpas, não era minha intenção." João levantou a mão pedindo silêncio e Ricardo imediatamente parou de falar. "Não era sua intenção, mas você disse exatamente o que pensava. E não foi só você", disse João, olhando em volta para os outros vendedores que haviam rido dele no dia anterior. "Mas eu não vim aqui para exigir nada de vocês", continuou João, sua voz agora ecoando pelo showroom. "Vim para fazer o que eu deveria ter feito ontem, comprar o presente para minha filha. Só que dessa vez quero garantir que vocês aprendam algo mais valioso do que o preço de qualquer carro." Os vendedores continuavam em silêncio, observando cada movimento de João. O desconforto era visível, principalmente em Ricardo, que agora mantinha os olhos no chão, incapaz de encarar João diretamente. Antes que João pudesse continuar, um novo som invadiu o showroom. As portas de vidro se abriram novamente, e para surpresa de todos, Carlos Albuquerque entrou, com passos largos e um sorriso no rosto. "João Ribeiro, meu velho amigo", disse Carlos em voz alta, atraindo ainda mais a atenção de todos. "O que você está aprontando por aqui, hein?" João sorriu ao ver o amigo entrar. Carlos era o tipo de homem que iluminava qualquer ambiente, com seu jeito carismático e postura confiante. "Só resolvendo umas pendências, Carlos", respondeu João, enquanto se afastava do carro. Carlos olhou ao redor, percebendo a tensão no ar, e, sem hesitar, foi direto até João,
apertando sua mão com força. Bom ver você de novo, disse Carlos, antes de se virar para os vendedores. E vocês aí, espero que estejam tratando meu amigo como ele merece. Os vendedores, já nervosos com a situação, apenas assentiram, sem saber como reagir à chegada inesperada do empresário. Ricardo, em especial, parecia ainda mais desconfortável, agora tentando se afastar lentamente da conversa. Na verdade, Carlos, disse João, voltando-se para o amigo com um olhar mais sério, eu vim aqui para comprar um presente, mas acho que meus planos mudaram. Em vez de levar só um carro, estou pensando em algo maior. Carlos arqueou uma sobrancelha, curioso. Maior? E o que seria? João olhou para o showroom, para os vendedores que o haviam julgado e, finalmente, com um sorriso calmo, respondeu: estou pensando em comprar a loja inteira. O silêncio no showroom era quase ensurdecedor após as palavras de João. A revelação de que ele pretendia comprar a loja inteira caiu como uma bomba no ambiente. Os vendedores, que até então mantinham posturas rígidas e forçadas, agora pareciam desconcertados, trocando olhares inquietos. Ricardo, em especial, ficou estático, com os olhos arregalados e o rosto pálido. O homem que ele havia humilhado no dia anterior agora estava prestes a comprar a concessionária, um movimento que nenhum deles esperava. Carlos, por outro lado, abriu um sorriso largo, cruzando os braços como quem acabara de entender toda a situação. João, você sempre foi um homem de ação, mas isso é uma surpresa até para mim. Ele balançou a cabeça admirado. Então você quer a loja inteira? Bom, se tem alguém que pode fazer isso acontecer, é você. João manteve sua postura calma, sem se deixar levar pela tensão que tomava conta do ambiente. Carlos, a verdade é que eu vim aqui para comprar um presente para minha filha, e foi o que planejei desde o começo. Mas depois do que aconteceu, percebi que posso fazer mais do que apenas comprar um carro. Eu quero garantir que ninguém mais passe pelo que passei aqui ontem. Ricardo, ainda processando o que estava acontecendo, deu um passo hesitante à frente. Senhor, eu realmente sinto muito pelo que aconteceu. Por favor, não me demita. Eu preciso desse emprego. Eu cometi um erro, mas estou disposto a aprender. A sinceridade no tom de Ricardo era visível, mas João sabia que as palavras não podiam apagar o que havia sido feito. Ele olhou diretamente para Ricardo, sem raiva, mas com uma firmeza que fazia o vendedor tremer. Você cometeu um erro, Ricardo, e eu acredito que todos têm a chance de aprender e melhorar. Mas respeito é algo que precisa ser dado a todos, sempre. Não só quando achamos que alguém tem dinheiro. Carlos, percebendo a seriedade da situação, caminhou até João e colocou uma mão firme em seu ombro. João, se você realmente quer a loja, ela é sua. Eu vou ser honesto com você. Os negócios não estão tão bons quanto parecem. Vender a loja para você me ajudaria a resolver algumas pendências. Mas se você comprar, espero que cuide desses funcionários. Eles têm famílias e muitos deles são bons profissionais, apesar de algumas falhas. João, sempre ponderado, deu um leve aceno com a cabeça. Eu entendo, Carlos, e pode ter certeza de que vou cuidar da loja e dos funcionários. Mas com uma condição. Todos vão passar por um treinamento rigoroso de atendimento ao cliente. Quero que aprendam a tratar as pessoas com o respeito que merecem, independente de aparência ou condição financeira. Carlos sorriu, satisfeito com a resposta. Fechado, então, a loja é sua. Ele estendeu a mão para selar o acordo e João apertou com firmeza, marcando o momento que mudaria o destino da concessionária. O murmúrio entre os vendedores aumentava e alguns começaram a se aproximar, nervosos com o futuro. Ricardo, no entanto, sabia que seu destino estava em risco. Ele permaneceu parado, com a cabeça baixa, aguardando o veredicto de João. O showroom, que antes parecia vibrar com o brilho dos carros e o som das conversas animadas, agora era tomado por uma tensão silenciosa. João se virou para Ricardo mais uma vez. Ricardo, eu não vou te demitir, por enquanto. Você vai passar por esse treinamento junto com os outros. Quero que você aprenda de verdade o valor de tratar as pessoas com dignidade. E vou estar de olho. Ricardo levantou os olhos, surpreso. Sério? Muito obrigado, senhor. Eu não vou decepcioná-lo.
Espero que não, respondeu João sem mudar o tom calmo. Porque segunda chance não é algo que eu dou com facilidade. Os outros vendedores, observando a cena, também sentiram o peso das palavras de João. Eles sabiam que a dinâmica da loja estava prestes a mudar completamente e que as antigas atitudes não seriam mais toleradas. João não era apenas um homem humilde com riqueza. Ele era um líder que sabia o valor do respeito e da honestidade. Enquanto o acordo era finalizado e os vendedores começavam a se dispersar, Carlos se aproximou de João mais uma vez. Eu sabia que você era um homem bom, João, mas isso foi além do que eu imaginava. João apenas sorriu levemente, olhando para o carro esportivo vermelho que ainda brilhava no showroom. A verdade é que eu sempre quis o melhor para minha filha, e isso inclui mostrar a ela o que é ser uma pessoa de caráter, mesmo quando o mundo nos desafia. Carlos, emocionado com as palavras do amigo, bateu levemente no ombro de João. Mariana é uma garota de sorte por ter você como pai. João, com um brilho nos olhos, respondeu: e eu sou um homem de sorte por poder dar a ela mais do que só um carro. Eu posso dar a ela um exemplo. Enquanto a noite começava a cair, João olhou mais uma vez para a loja que agora seria sua. Sabia que o caminho à frente seria cheio de desafios, mas estava pronto. Afinal, ele havia construído sua vida com um trabalho duro, e isso não mudaria agora. João acordou cedo no dia seguinte, como sempre fazia, mas dessa vez havia uma sensação diferente no ar. A fazenda, sua casa e refúgio por tantos anos, parecia agora uma parte de uma vida que começava a se expandir para algo maior. Ele olhou para o horizonte, onde o sol começava a nascer, e sentiu que uma nova fase estava por vir. A loja de carros de luxo agora era sua, e com ela vinha a responsabilidade de transformar o ambiente e as pessoas que lá trabalhavam. Ao chegar à cidade, João estacionou sua caminhonete de sempre, que, apesar de simples, era o símbolo de seu trabalho árduo e do caminho que percorreu até ali. Ele entrou na concessionária, agora sob sua propriedade, com a mesma humildade de antes, mas com uma presença que não podia mais ser ignorada. Os funcionários estavam todos à sua espera, incluindo Ricardo, que agora parecia muito mais abatido e nervoso do que antes. O dia seria o primeiro de uma série de mudanças que João faria. Ao entrar no showroom, os olhares dos vendedores se voltaram para ele, mas desta vez não havia risadas ou desprezo. Havia um silêncio respeitoso e, em alguns casos, até mesmo um leve temor do que estava por vir. João caminhou calmamente até o centro da loja e se posicionou de frente para a equipe. Com um gesto simples, ele pediu que todos se aproximassem. "Bom dia", começou ele, sua voz firme e tranquila ao mesmo tempo. "Como vocês sabem, as coisas vão mudar por aqui. E essas mudanças não têm a ver apenas com quem é o dono da loja, mas com a maneira como fazemos negócios e, principalmente, como tratamos as pessoas." Os funcionários trocaram olhares inquietos, alguns já esperando reprimendas ou demissões. Mas João continuava com a mesma calma que sempre demonstrava. "Eu acredito que todos merecem uma segunda chance", continuou ele, seus olhos se voltando rapidamente para Ricardo, que permanecia de cabeça baixa. "Mas essa chance vem com responsabilidade. Eu quero que todos vocês passem por um treinamento de atendimento ao cliente. Quero que aprendam a tratar qualquer pessoa que entre por essa porta com respeito, não importa o que ela veste ou como ela parece." Um dos vendedores mais experientes, Paulo, deu um passo à frente e perguntou com respeito: "Senhor João, nós agradecemos pela oportunidade, mas o que exatamente você espera de nós daqui para frente?" João olhou diretamente para Paulo e sorriu. "Espero que vocês vejam cada cliente como um ser humano, alguém que merece ser tratado com dignidade. Isso vai além do que se vê por fora. Vocês são bons no que fazem, mas podem ser ainda melhores, e eu estarei aqui para ajudar nisso." Houve um silêncio momentâneo, até que João continuou: "Eu vou trazer especialistas para treiná-los. Vocês vão aprender a arte do respeito, da empatia e do verdadeiro serviço ao cliente. E isso vai fazer dessa loja um lugar diferente, um lugar onde qualquer pessoa pode entrar e ser tratada com o mesmo valor. Todos vocês vão sair dessa experiência melhores do que entraram."
O impacto de suas palavras parecia afundar no coração de cada um dos presentes. Alguns vendedores que inicialmente temiam perder o emprego, agora viam uma oportunidade de crescimento, de se tornarem não apenas melhores vendedores, mas também melhores pessoas. João então voltou sua atenção para Ricardo, que ainda se mantinha na retaguarda, visivelmente nervoso. Ricardo, chamou João, e o vendedor ergueu a cabeça devagar, sentindo o peso do olhar de todos sobre ele. Você me humilhou naquele dia, mas eu não acredito que as pessoas sejam definidas por um único erro, disse João. Você vai fazer parte desse treinamento como todos os outros. Vai ter a chance de aprender, de refletir e de crescer. Mas se eu perceber que você não está levando isso a sério, as consequências serão outras, entendido? Ricardo, quase sem conseguir falar, assentiu com a cabeça e respondeu com uma voz baixa e arrependida. Sim, senhor João. Entendido. Eu agradeço pela chance. João deu um leve aceno de cabeça e se virou novamente para o grupo. Todos vocês têm a chance de se transformar. E é exatamente isso que espero de cada um. Transformação. Após o discurso, João se reuniu com Carlos para ajustar os últimos detalhes da compra. Os papéis foram assinados naquele mesmo dia e a loja oficialmente passou a pertencer a João. Enquanto Carlos olhava para ele com um misto de alívio e admiração, João sentia que estava exatamente onde deveria estar. João, você vai mudar essa loja para melhor, eu sei disso, disse Carlos apertando sua mão uma última vez. E eu vou fazer isso sem perder de vista quem eu sou, respondeu João, com um sorriso que refletia a confiança que ele havia construído ao longo da vida. Quando o dia chegou ao fim, João voltou para a fazenda. O caminho de volta parecia mais tranquilo, como se o peso das decisões tivesse se dissipado, deixando apenas a serenidade de quem sabe que está no caminho certo. Ele estacionou a caminhonete e olhou para o céu estrelado, sentindo o vento fresco da noite. Mesmo depois de tantos anos, aquela paisagem ainda o fazia se sentir em casa. Ao entrar em sua casa, João olhou para a mesa de jantar, onde o catálogo da concessionária estava aberto, com o carro vermelho que ele compraria para Mariana em destaque. Ele sorriu, imaginando o sorriso da filha quando ela visse o presente, mas sabia que o maior presente que poderia dar a ela não era apenas material. Era o exemplo de que o caráter e o respeito são o verdadeiro luxo da vida. Com essa certeza em mente, João se preparou para o descanso. Amanhã seria outro dia, um novo começo, e ele estava pronto para o que viria. Na manhã seguinte, o sol já iluminava a fazenda quando João acordou, sentindo que o dia traria algo especial. Ele tinha organizado tudo para que aquele fosse um dia inesquecível para sua filha, Mariana. Hoje, finalmente, ele entregaria o carro dos sonhos para ela. O carro vermelho que tanto desejava estava à sua espera na concessionária, pronto para ser entregue. Mas, para João, a surpresa não estava apenas no carro. Ele queria que Mariana visse mais do que um presente luxuoso. Queria que ela entendesse as lições que estavam por trás daquele gesto. Ao entrar na cozinha, João encontrou sua esposa, Clara, preparando o café da manhã. Ela olhou para ele com um sorriso acolhedor, já sabendo o que o dia representava. Hoje é o grande dia, hein? Disse ela, servindo uma xícara de café para João. É, Clara, hoje é o dia, respondeu ele, com um sorriso tranquilo, mas ansioso. Mariana vai ficar surpresa. Clara se aproximou, segurando sua mão. Ela vai mais do que isso, João. Vai ficar orgulhosa de quem você é. Você sempre ensinou a ela que o mais importante não é o que temos, mas quem somos. E hoje, ela vai ver tudo isso em ação. João assentiu, sentindo o peso positivo das palavras de sua esposa. Era exatamente isso que ele queria mostrar para Mariana. Não era sobre o carro ou sobre a riqueza que havia construído, mas sobre o respeito, o caráter e a humildade que ele sempre manteve, mesmo em meio à prosperidade. Pouco tempo depois, Mariana chegou à cozinha, radiante como sempre. Seus cabelos escuros caíam suavemente sobre os ombros, e seu sorriso, cheio de energia, iluminava o ambiente. Bom dia, pai, disse ela alegremente, abraçando João. Você parece animado hoje. O que está aprontando? João riu, tentando disfarçar a surpresa que tinha preparado.
Só mais um dia normal na fazenda, filha. Mas que tal você vir comigo à cidade mais tarde? Tenho algo para te mostrar. Mariana levantou uma sobrancelha, curiosa. Algo para me mostrar? Isso parece suspeito. Mas tudo bem, vamos lá. Só me deixa terminar de ajudar a mãe com as coisas aqui. João acenou com a cabeça, observando a filha enquanto ela ajudava Clara na cozinha. Ele não podia deixar de sentir uma profunda gratidão por ter uma família tão unida e por ter conseguido, com esforço, dar a Mariana as oportunidades que ele nunca teve. Hoje seria o dia de retribuir todo o orgulho que ela sempre lhe deu, de uma forma que ela jamais esqueceria. Mais tarde, João e Mariana partiram em direção à cidade. Mariana, ainda desconfiada do que seu pai estava planejando, olhava pela janela do carro, tentando adivinhar o que poderia estar acontecendo. Pai, sério, você está muito misterioso hoje. Vai me contar o que está acontecendo? Vai ver por si mesma, respondeu João com um sorriso enigmático. Ao chegarem na cidade, João dirigiu direto para a concessionária. Quando a fachada brilhante do prédio apareceu à frente, Mariana franziu a testa ainda mais confusa. Pai, por que estamos numa loja de carros? João estacionou a caminhonete e virou-se para a filha, finalmente revelando parte da surpresa. Lembra daquele carro que você sempre falava? Aquele carro esportivo vermelho? Os olhos de Mariana se arregalaram e seu coração começou a bater mais rápido. Não, pai, você não fez isso, fez? João saiu da caminhonete sorrindo e acenou para que ela o acompanhasse até a entrada da loja. Mariana, ainda incrédula, seguiu o pai em silêncio, mas seu sorriso já começava a se formar. Ao entrarem no showroom, o carro vermelho estava bem no centro, brilhando como se tivesse saído direto de seus sonhos. Mariana cobriu a boca com as mãos, incapaz de acreditar no que via. Pai, é o carro dos meus sonhos, exclamou ela, com os olhos cheios de lágrimas de felicidade. Você fez isso por mim? João sorriu com ternura, se aproximando da filha. Sim, Mariana, eu fiz, mas esse presente é mais do que apenas um carro. É um símbolo de tudo o que você conquistou e de quem você se tornou. Eu queria que você tivesse algo que representasse o quanto você merece isso, e quero que você saiba que isso é apenas o começo de tudo que ainda vai alcançar. Mariana o abraçou forte, as lágrimas escorrendo pelo rosto, mas seu sorriso era tão grande que iluminava todo o showroom. Pai, eu não sei nem o que dizer. Isso é incrível. Obrigada por sempre acreditar em mim. Enquanto ela admirava o carro, João observava de longe, satisfeito em ver a alegria da filha. Mas ao mesmo tempo, ele sabia que ainda havia mais a ser revelado. Ele se aproximou novamente, cruzando os braços enquanto olhava o carro junto a ela. Ah, e tem mais uma coisa que você não sabe. Mariana o olhou confusa. Mais? Como assim? João respirou fundo e olhou ao redor da loja. Eu não vim aqui só para comprar esse carro. Agora, essa loja inteira é minha. Mariana arregalou os olhos absolutamente surpresa. O quê? Pai, você comprou a loja? Como? Por quê? João sorriu. Porque eu queria mostrar para você que a humildade, o respeito e o trabalho duro podem nos levar muito além do que imaginamos. Esta loja, quando vim aqui pela primeira vez, me tratou de maneira diferente por causa da minha aparência. E eu não quis que mais ninguém passasse pelo que eu passei. Então, agora, eu vou garantir que as coisas sejam diferentes por aqui. Mariana, ainda absorvendo tudo o que acabara de ouvir, abraçou o pai mais uma vez, agora com um novo tipo de admiração. Pai, você realmente é o melhor exemplo que eu poderia ter. Eu te amo tanto. João sorriu, sentindo o calor daquele momento. Eu também te amo, minha filha. E lembre-se sempre, o que mais importa na vida não é o que temos, mas quem somos. E você sempre será a melhor parte de mim. Enquanto o sol começava a se pôr, refletindo nos vidros da concessionária, João e Mariana saíram de lá juntos, com o carro dos sonhos dela e uma lição de vida que permaneceria para sempre em seus corações. Os dias seguintes à entrega do carro de Mariana foram marcados por uma movimentação intensa na loja de João. Agora, sendo o novo proprietário da concessionária,
João sabia que mudanças precisavam ser implementadas rapidamente para transformar o ambiente. Ele não era um empresário tradicional, mas suas décadas de experiência na fazenda e sua visão clara de respeito e humildade seriam seus maiores aliados nessa nova jornada. Na manhã da reabertura da loja, João chegou mais cedo do que todos os outros funcionários. A loja estava vazia e silenciosa, e o brilho dos carros expostos contrastava com o que ele sabia que precisava ser mudado ali dentro. Ele caminhou devagar pelo showroom, passando as mãos pelas superfícies brilhantes dos veículos, mas seu pensamento estava longe. Para ele, aquela loja era mais do que uma oportunidade de negócios. Era um lugar onde ele poderia plantar valores que carregava desde a infância. Quando os primeiros funcionários começaram a chegar, incluindo Ricardo, o ambiente se encheu de tensão. Muitos ainda estavam incertos sobre como seria trabalhar sob a liderança de João, principalmente depois do incidente anterior. O silêncio entre os vendedores era quebrado apenas por cumprimentos murmurados, enquanto todos esperavam o início do que sabiam que seria um novo capítulo para a loja. João, em sua habitual tranquilidade, reuniu todos os funcionários no centro do showroom, posicionando-se no meio deles. Ele esperou até que todos estivessem presentes e só então começou a falar. "Bom dia a todos", disse ele, sua voz calma, mas cheia de presença. "Como vocês sabem, as coisas vão ser diferentes por aqui, e essa mudança começa hoje." Os olhos dos funcionários se voltaram para João, alguns com olhares de expectativa, outros com uma certa ansiedade. Eles sabiam que o que ele estava prestes a dizer definiria o futuro de todos na loja. "Eu sempre acreditei que o sucesso de qualquer negócio não vem apenas do que vendemos, mas de como tratamos as pessoas. Aqui vocês terão a oportunidade de aprender a ver cada cliente não como uma venda, mas como alguém que merece o nosso respeito. E isso vale para qualquer um que entrar por essas portas, seja um milionário ou alguém com roupas simples como as minhas." Ricardo, parado no fundo do grupo, ouvia atentamente sem ousar desviar o olhar. Ele sabia que era um dos que mais precisavam mudar suas atitudes, e o peso das palavras de João só reforçava a responsabilidade que agora sentia. "Eu trouxe especialistas em atendimento ao cliente", continuou João. "Vocês vão passar por treinamentos rigorosos para entender como devemos tratar as pessoas. Eu não vou tolerar desrespeito ou preconceito de qualquer tipo. Se vocês querem continuar aqui, terão que mostrar que estão dispostos a evoluir." Paulo, o vendedor mais experiente da loja, levantou a mão. "Senhor João, posso falar?" "Claro", respondeu João, fazendo um gesto para que Paulo se aproximasse. "Eu sei que nós temos muito o que aprender e estou disposto a seguir suas orientações. Mas como você pretende garantir que todos realmente mudem? Alguns aqui podem não entender o que você está tentando fazer." João deu um leve sorriso. "A mudança não vem apenas com palavras. Ela vem com ação e com exemplo. Eu vou estar aqui todos os dias observando, ajudando e mostrando o caminho. Mas o esforço de vocês vai determinar quem fica e quem sai. Vocês vão ter a oportunidade de aprender, mas se eu perceber que alguém não está levando isso a sério, essa pessoa não terá mais espaço na loja. O respeito aqui é regra." O showroom ficou em silêncio por alguns instantes, até que João, com um tom mais leve, concluiu. "Eu acredito em cada um de vocês. Vocês têm o potencial de transformar essa loja em algo melhor, maior. Mas isso só será possível se vocês acreditarem nisso também." Ricardo, ainda no fundo do grupo, sentia o peso dessas palavras de forma mais intensa. Ele sabia que estava na corda bamba. O erro que cometera poderia ter custado seu emprego, e agora ele tinha uma chance rara de se redimir. Mas a pressão era enorme. Seria ele capaz de mudar suas atitudes e provar que merecia aquela segunda chance? Após a reunião, os treinamentos começaram imediatamente. João observava de perto o progresso de cada funcionário. Ele participava ativamente das aulas, incentivando-os a questionar suas antigas formas de pensar e a adotar uma nova mentalidade. O ambiente da loja começou a mudar lentamente. Onde antes havia uma atmosfera de competição e julgamento, agora começava a surgir uma camaradagem entre os vendedores, que entendiam que estavam todos ali para aprender juntos. Ricardo, por sua vez,
mergulhou no treinamento como se sua vida dependesse disso. Ele sabia que estava sendo observado, mas mais do que isso, ele sentia que precisava provar algo a si mesmo. Nos primeiros dias, ele se manteve mais quieto, absorvendo cada lição e tentando aplicar os ensinamentos da melhor forma possível. Mas o verdadeiro teste viria com os clientes. Uma tarde, enquanto o treinamento ainda estava em andamento, um homem entrou na loja. Ele vestia roupas simples, muito semelhantes às de João no dia de sua humilhação. Ricardo, que estava próximo à entrada, congelou por um segundo ao vê-lo. O cliente se aproximou devagar, olhando os carros com curiosidade, mas sem ousar tocar em nada. Ricardo sabia que aquele era o momento decisivo. Ele respirou fundo e, com uma postura mais confiante, mais humilde, aproximou-se do homem. "Boa tarde, senhor", disse ele, com um sorriso genuíno. "Posso ajudá-lo a encontrar algo que procura?" O homem olhou para Ricardo com surpresa, como se não esperasse ser tratado com tanta gentileza. "Estou só olhando, mas não tenho certeza se posso pagar por algo aqui." Ricardo, lembrando-se das lições do treinamento e do exemplo de João, sorriu mais uma vez. "Aqui todos são bem-vindos. Não importa se você está só olhando ou se já decidiu comprar. Se precisar de qualquer coisa, estou à disposição para ajudar." A resposta de Ricardo era o reflexo da transformação que João tanto buscava. E naquele momento, João, que observava de longe, soube que seu plano estava funcionando. O respeito que ele plantara estava começando a florescer. A nova era da concessionária de João estava apenas começando. Os dias de treinamento intensivo continuaram e a atmosfera na concessionária mudava mais a cada dia. Os vendedores, antes centrados apenas em metas e números, começaram a se aproximar dos clientes de maneira mais humana, vendo cada pessoa como alguém com uma história, com sonhos e esperanças. João observava o progresso silenciosamente, mas sempre presente, atento a cada detalhe. Para ele, essa transformação era mais valiosa do que qualquer sucesso financeiro que a loja pudesse trazer. Ricardo, em especial, mostrava um empenho notável. Desde o incidente que quase custou seu emprego, ele havia se esforçado para mudar suas atitudes. No entanto, João sabia que a verdadeira mudança só seria testada em situações de pressão quando o antigo Ricardo pudesse tentar emergir novamente. E essa prova não demoraria a chegar. Era uma manhã tranquila quando um grupo de homens bem vestidos, claramente de classe alta, entrou na loja. Eles usavam ternos impecáveis e conversavam em voz alta, demonstrando uma postura de autoridade e confiança. Os olhares dos vendedores se voltaram para eles imediatamente. Era o tipo de cliente que todos esperavam, alguém que provavelmente faria uma compra grande e rápida. Ricardo, por instinto, começou a caminhar em direção ao grupo, pronto para atendê-los. Mas no momento em que deu o primeiro passo, a porta de vidro se abriu novamente e um homem idoso entrou. Ele vestia roupas simples, ainda mais modestas do que as que João costumava usar. Seus sapatos estavam gastos e ele parecia um pouco desconfortável naquele ambiente luxuoso. O contraste entre ele e o grupo de homens elegantes era gritante. Ricardo parou no meio do caminho, sua mente dividida por um segundo. Ele olhou para os homens de terno, que continuavam conversando animadamente, e depois para o senhor idoso, que olhava timidamente os carros como se estivesse deslocado. Aquele foi o momento decisivo. O velho Ricardo teria ignorado o homem humilde e corrido para os clientes de aparência próspera. Mas o novo Ricardo sabia o que precisava fazer. Com um profundo suspiro e uma decisão firme, Ricardo virou-se e foi direto até o senhor idoso, deixando o grupo de homens elegantes para outro vendedor. Ele sorriu de forma acolhedora e se aproximou, com a mesma gentileza que havia aprendido nos últimos dias. "Bom dia, senhor", disse ele, com a voz tranquila. "Posso ajudar o senhor a encontrar algo hoje?" O idoso, visivelmente surpreso por estar recebendo atenção, levantou os olhos e sorriu de volta, embora com certo nervosismo. "Ah, bom dia, rapaz. Eu só estou dando uma olhada. Não tenho certeza se posso comprar algo aqui." Ricardo, mantendo o mesmo tom acolhedor, respondeu: "Não se preocupe com isso. Aqui você é bem-vindo para olhar à vontade."
E se tiver qualquer dúvida, estou por aqui para ajudar. O senhor parecia aliviado com as palavras de Ricardo, e o peso de estar em um ambiente que ele provavelmente considerava fora de sua realidade parecia diminuir. Ele começou a fazer perguntas sobre alguns modelos de carros, e Ricardo, com paciência e respeito, explicou cada detalhe sem jamais pressioná-lo para comprar. Enquanto isso, João observava de longe. Ele havia visto tudo: a hesitação de Ricardo, sua decisão de priorizar o homem humilde em vez dos clientes mais aparentes e o atendimento respeitoso que agora oferecia. Um sorriso de satisfação cresceu no rosto de João. Ricardo estava passando pelo teste que ele esperava. A verdadeira transformação não era algo que se via em momentos fáceis, mas sim na escolha consciente de fazer o que é certo quando se é desafiado. O senhor idoso continuou a olhar os carros com interesse, mas João sabia que ele não faria uma compra naquele dia, e isso não importava. O importante era que ele havia sido tratado com dignidade, algo que, para João, valia mais do que qualquer transação. No entanto, a loja estava prestes a ser surpreendida novamente. Depois de alguns minutos, um dos homens bem vestidos, que havia notado a interação entre Ricardo e o idoso, aproximou-se de João. Ele olhou diretamente para o proprietário da loja, como se soubesse exatamente quem ele era. "Você deve ser o dono daqui, certo?" perguntou o homem, sua voz polida, mas com um tom inquisitivo. "Sim, sou eu", respondeu João calmamente. "Eu estava observando a maneira como seus vendedores trabalham", disse o homem cruzando os braços, enquanto olhava em direção a Ricardo e o idoso. "E estou impressionado. É raro ver um lugar assim, onde o atendimento ao cliente vem primeiro, independentemente de quem é o cliente." João arqueou levemente as sobrancelhas, curioso. "Agradeço por notar isso. Nós realmente estamos tentando mudar a forma como tratamos as pessoas por aqui." O homem sorriu e estendeu a mão. "Eu sou Marcos Almeida, CEO de uma rede de hotéis de luxo, e essa abordagem de vocês me impressionou tanto que eu decidi comprar um carro hoje. Não só por necessidade, mas para premiar um atendimento que considero excepcional. Eu valorizo muito isso nos meus negócios." João apertou a mão de Marcos, surpreso, mas também satisfeito com o rumo inesperado da conversa. "Fico feliz em ouvir isso, Sr. Almeida. Fique à vontade, meus vendedores estão à disposição." Enquanto Marcos voltava para olhar os carros, João não pôde deixar de refletir sobre a ironia daquele momento. O cliente mais abastado da loja não foi conquistado com promessas de luxo ou cifras, mas sim com a simples escolha de tratar todas as pessoas com respeito. Era exatamente isso que ele esperava quando decidiu comprar a loja, que ela se tornasse um exemplo de como o verdadeiro valor estava nas pequenas ações de empatia e humanidade. Ricardo, ao ver Marcos se aproximando para conversar com João, mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. O CEO de uma rede de hotéis de luxo, que ele havia inicialmente ignorado, estava prestes a comprar um carro, tudo por causa da maneira como ele, Ricardo, havia tratado o senhor idoso. Mais tarde naquele dia, após a venda ser finalizada e Marcos ter saído da loja com um carro de luxo, João chamou Ricardo para uma conversa privada. Os dois se sentaram no escritório de João, e o silêncio inicial carregava um peso de expectativa. "Ricardo", começou João, "hoje você me mostrou que realmente entendeu o que eu esperava de você. E não foi só sobre o que você fez com o senhor idoso, mas sobre a escolha que você fez antes de tudo." Ricardo, ainda um pouco nervoso, sorriu timidamente. "Eu só pensei no que o senhor disse sobre respeito, sobre tratar todos da mesma forma. Era o certo a fazer." "Era sim", concordou João. "E foi essa escolha que trouxe uma das maiores vendas do mês para a loja. Não porque você tentou agradar o homem mais rico, mas porque fez a coisa certa com o mais humilde." Ricardo respirou fundo, sentindo um alívio e uma satisfação que ele há muito tempo não experimentava. Pela primeira vez, ele sentia que seu trabalho tinha um propósito além de metas e comissões. "Continue assim, Ricardo. Você passou no teste e agora eu sei que posso confiar em você para ajudar a liderar essa equipe no caminho certo." Os olhos de Ricardo brilharam com uma nova determinação. "Eu não vou decepcioná-lo, Sr. João. Obrigado pela chance."
João sorriu com o mesmo olhar sereno de sempre. Essa loja agora é um reflexo de quem nós somos, e tenho certeza de que estamos no caminho certo. Com isso, João sabia que sua missão estava sendo cumprida. A transformação estava completa, e o futuro da loja e de todos que faziam parte dela parecia mais brilhante do que nunca. Com o passar dos meses, a loja de João tornou-se conhecida não apenas pela qualidade dos carros que oferecia, mas pelo atendimento único e acolhedor. A filosofia que ele havia implementado, de respeito, empatia e dignidade, transformou a cultura interna, e a concessionária rapidamente ganhou uma reputação impecável. Os clientes agora vinham não só em busca de carros de luxo, mas de uma experiência que os fazia se sentir valorizados, independentemente de quem fossem ou quanto dinheiro tivessem. Era exatamente o que João sonhava ao assumir o controle da loja. Ricardo, que um dia havia sido a fonte do conflito, agora era um dos principais pilares da equipe. Seu crescimento não passou despercebido. Ele havia aprendido a lição mais importante de sua vida, e isso refletia em cada interação que tinha com os clientes e seus colegas. O orgulho que antes era alimentado pelo ego, agora dava lugar a uma humildade genuína. Ele se tornara um exemplo de transformação para os demais vendedores, que agora viam nele uma liderança que não apenas os guiava, mas os inspirava. João, sempre presente, continuava a administrar a loja com a mesma calma e serenidade. Ele nunca se afastou de suas raízes, mantendo o mesmo estilo de vida simples que sempre teve, sem ostentação. O dinheiro nunca foi o objetivo para ele. A verdadeira recompensa estava em ver as pessoas mudando, aprendendo e crescendo. E, claro, ver sua filha Mariana prosperando com o carro que ele havia dado a ela, como símbolo de tudo o que eles haviam construído juntos. Em uma tarde ensolarada, João se encontrava no escritório, organizando alguns papéis, quando Mariana entrou. Ela já havia visitado a loja várias vezes, desde que o carro lhe fora entregue. Mas naquele dia, havia algo diferente em sua expressão. Ela trazia um brilho nos olhos e um sorriso que parecia esconder algo especial. "Pai, posso falar com você um minuto?" disse ela com a voz suave, mas com uma energia perceptível. João olhou para a filha e sorriu. "Claro, filha. Senta aqui. O que foi?" Mariana se sentou na frente da mesa e respirou fundo antes de falar. "Eu estive pensando muito nos últimos meses, sobre tudo o que aconteceu aqui, sobre o que você fez com essa loja e sobre como você é a maior inspiração que eu poderia ter. Eu quero fazer algo também. Quero retribuir de alguma forma." João franziu a testa, curioso. "Retribuir? Filha, você não me deve nada. O que você conseguiu foi por mérito seu, e o carro que te dei foi um presente, porque você merece." "Eu sei, pai, mas não é sobre isso", disse ela, agora inclinando-se um pouco mais com entusiasmo. "Eu quero me envolver no negócio. Quero ajudar a continuar o que você começou aqui. Eu vejo o impacto que você teve nas pessoas e quero fazer parte disso." João ficou em silêncio por um momento, absorvendo o que Mariana estava dizendo. Ele sempre soube que sua filha tinha um futuro brilhante, mas ver que ela queria seguir os passos que ele havia trilhado e com a mesma visão de respeito e empatia, enchia seu coração de orgulho. "Você quer fazer parte da loja?" perguntou ele lentamente, mas com um sorriso já surgindo em seu rosto. "Sim, pai. Quero aprender tudo. Quero estar ao seu lado e continuar o legado que você está construindo aqui. Quero ajudar a manter essa loja como um exemplo de como as pessoas devem ser tratadas. E eu acho que juntos podemos fazer ainda mais." João não conseguia esconder a emoção. Ver sua filha não apenas reconhecendo o valor de suas ações, mas querendo contribuir ativamente para isso, era algo que ele jamais poderia ter previsto. Para ele, esse era o verdadeiro sucesso. Não o dinheiro, não os carros, mas a transmissão de valores que ele sempre acreditou. "Eu ficaria honrado em ter você aqui, Mariana", disse ele finalmente, com um brilho nos olhos. "Você já é uma parte disso tudo. Mas ter você oficialmente trabalhando comigo seria incrível. E sei que você tem muito a ensinar também." Mariana sorriu, levantou-se e caminhou até o pai, abraçando-o com força. "Obrigada, pai.
Eu prometo que vou fazer você ainda mais orgulhoso. A partir daquele dia, Mariana começou a trabalhar ao lado de João, aprendendo todos os detalhes do negócio, mas também trazendo suas próprias ideias e perspectivas. A loja, que já era um modelo de atendimento, tornou-se ainda mais dinâmica com a chegada dela, que trouxe uma visão jovem e moderna para o negócio. Com o tempo, pai e filha trabalharam juntos para expandir a loja, abrindo novas filiais e levando a filosofia de João para outras cidades. Em cada lugar, o respeito pelos clientes e o atendimento humanizado se tornaram a marca registrada da empresa. A equipe crescia, mas os valores permaneciam os mesmos. Não importava quantas lojas fossem abertas, o foco sempre seria tratar cada pessoa com a dignidade que ela merece. Nos dias em que o sol se punha sobre a fazenda, João voltava para casa em sua caminhonete, sentindo o vento fresco da noite no rosto e uma paz interior que poucas vezes experimentou na vida. Ele sabia que tinha alcançado algo muito maior do que dinheiro ou sucesso. Havia criado um legado, algo que viveria para além de sua própria existência. Um exemplo de que respeito e empatia são as verdadeiras riquezas da vida. No fim das contas, João sempre acreditou que o mundo podia ser um lugar melhor se as pessoas aprendessem a enxergar umas às outras de verdade. Não pelas aparências, mas pelo que realmente importa. E com isso, ele encerrava um ciclo, não com um final, mas com o início de algo que continuaria crescendo, guiado pela próxima geração. O homem que um dia havia sido julgado por suas roupas velhas e botas gastas agora, era o exemplo de que o valor de uma pessoa vai muito além do que os olhos podem ver.